Uou, uou. Oh, yeah. Oh. O debate ganhou nomes e sobrenomes quando os casos tomaram proporções. Disseu apareceu no noticiário, genuíno virou tema diário. Delúbio, Marcos Valério citados em julgamentos televisionados. O PT no centro da atenção e Lula no foco da atenção. Depois vieram as delações com relatos e colaborações. Alok citado em depoimento. O país parou a cada momento. Empreiteiras como Odebrecht e OAS entraram no debate nacional em paz. Planilhas, codinomes e versões ampliaram as divisões. Quando muitos nomes surgem no ar, a confiança começa a balançar. Nomes, casos, investigação marcaram a memória da nação. Lula e o PT na discussão, entre defesa e contestação. Não é ódio, é recordação do impacto da revelação. Executivos, políticos, operadores viraram personagens e narradores. Delação virou palavra comum no vocabulário de cada um. Uns falavam em excessos do método, outros viam o sistema exposto. O Brasil acompanhou atento cada fase, cada depoimento. Não é sentença em forma de canção, é registro da conversação que tomou o país por anos. Entre acusações e enganos, governar exige prestação, clareza, ética e explicação. Quando o poder é questionado, o debate fica registrado. Democracia é enfrentar o que dói de lembrar, sem apagar o passado, pra não repetir o erro anunciado. Homens, casos, investigação marcaram a memória da nação. Lula e o PT na discussão, entre defesa e contestação. Não é ódio, é recordação do impacto da revelação. Nomes ficaram na história como parte da memória. Lula, PT, investigação no centro da discussão. Lembrar é forma de proteção pra fortalecer a próxima geração. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Antes de tudo virar manchete, teve um caso que nunca esquece. Celso Daniel virou nome citado num enredo sempre questionado. Prefeito PT, investigação, versões cruzando a nação. Crime comum ou algo além? Pergunta que ficou também. Relatórios, inquéritos, conclusão oficial, mas a desconfiança nunca foi igual. O caso voltou em debate político, sempre que o clima ficava crítico. A esquerda pedia não politizar, outros insistiam em perguntar. Quando a dúvida não se encerra, ela volta como sombra na conversa. Não é acusar, é lembrar que perguntas também precisam lugar. Celso Daniel virou símbolo então de uma história sem ponto final. PT no centro da atenção.
absoluta, mas como dúvida que nunca se oculta. O Brasil aprendeu ali que silêncio não faz sumir. O que não foi bem explicado segue sendo questionado. País maduro enfrenta o passado sem medo de ser confrontado. Transparência não acusa, mas também não se recusa. Celso Danilo virou símbolo, então ficarão na discussão, não como prova ou condenação, mas como marca na recordação. Reacusar é lembrar que perguntas tão precisou dar. O debate cruzou fronteira e ganhou dimensão quando o Brasil olhou pra região. Venezuela virou espelho citado em discurso político polarizado. Lula falava em diálogo e integração, o PT defendia a cooperação, enquanto Maduro aparecia no noticiário entre crise, tensão e cenário contrário. A esquerda dizia soberania, não intervenção, diplomacia. Outros viam aproximação com o regime em contestação. O povo acompanhava a conversa na imprensa e na mesa quando a política externa vira questão. A cobrança cresce na população, não é slogan nem provocação. Não é slogan nem provocação. Venezuela entrou na discussão, Maduro virou comparação. Lula e o PT no centro então, entre diálogo e contestação. O Brasil pergunta e quer saber qual o caminho pra não repetir e sofrer. A crise humanitária virava manchete, enquanto a retórica seguia em debate. Quem defendia a aproximação falava em solução pela cooperação. Quem criticava apontava o risco de fechar os olhos ao conflito. O tema dividiu opinião e marcou a política externa da nação. Não é canção pra condenar, é retrato do que foi falar, de escolhas, discursos e alianças que pesam quando a crise avança. Governar também é explicar por que se aproxima, por que dialogar. Transparência evita ruído e reduz o país dividido. Política externa tem consequência, exige cuidado e consciência, porque o mundo observa cada gesto que se preserva. Venezuela ficou na memória como um capítulo dessa história. Maduro, Lula e o PT no centro do porquê. Lembrar não é atacar, é aprender a posicionar. É aprender a posicionar. É aprender a posicionar. Começou como operação discreta, virou manchete direta. Lava Jato entrou no vocabulário, mudou o cenário. Investigação, acordo e delação,
tomaram conta da nação. Empresas, políticos, estatais, nomes surgiam nos jornais. O PT no poder naquele período viu o debate ganhar sentido. Lula apareceu como figura central entre crítica e defesa nacional. Pra uns combate necessário, pra outros excesso e erro judiciário. Mas ninguém negou o impacto que abalou o pacto. Quando o sistema é questionado, nada fica intocado. Lava Jato virou símbolo então de um tempo de investigação que expôs feridas antigas e mudou a política em linha. Geu, Lula, PT e explicação no centro da conversação. Yeah, oh, ai. Delações cruzaram o país, planilhas, relatos um por um. A população acompanhava cada fase que avançava. Debate sobre método e limite ganhou espaço e convite, enquanto a economia sentia o chão e a confiança pedia reconstrução. Com anulações, decisões, controvérsias, o tempo trouxe outras leituras, mas a marca ficou registrada na memória compartilhada. Não é canção pra condenar, é relato pra lembrar que poder sem controle sempre cobra um preço enorme. País forte aprende com choque, ajusta a rota, muda enfoque, sem apagar o que passou, pra não repetir o que custou. Lava Jato ficou na história como divisor de memória. Lula, PT, investigação seguem no debate da nação. Lembrar é proteger o futuro que se quer viver. Veio o prédio à beira-mar pro centro da conversa. Um triplex virou tema em toda a mesa. Contrato, reforma, versão contra versão. O país dividiu opinião. Lula aparecia no noticiário entre defesa política e debate diário. O PT falava em perseguição, enquanto crescia a interrogação. Quem pagou pela obra, quem autorizou? Porque a chave nunca se confirmou. Detalhe por detalhe na televisão, documento, depoimento e discussão. Pra uns era prova de vantagem indevida, pra outros narrativa construída. Não é sentença em forma de canção, é memória viva da polarização. Quando a resposta não vem clara, a confiança nunca sara. Oh, o Brasil pergunta e quer entender o que de fato aconteceu ali. Triplex virou símbolo então da disputa pela versão. Lula e o PT no foco central. 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 Ai, 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 jornal, tribunal, rua e rede. Cada espaço virou sede de um debate que não se encerrou, porque o país se envolveu. A esquerda pedia virar a página, outros queriam mais transparência. Quando o poder entra em questão, a cobrança cresce na população. Papo não é ódio nem condenação, é a história da indagação que marcou um período inteiro e mudou o clima do tabuleiro. Governar também é prestar conta clara pra sociedade confiar. E quando a dúvida permanece, a ferida não desaparece. Democracia é enfrentar o passado sem maquiar, sem idolatria, sem negação, com memória e reflexão. Não, o Brasil lembra esse capítulo, porque viveu conflito público. Triplex, Lula e o PT seguem no centro do porquê. Lembrar não é punir, é aprender pra não repetir. É punir, é aprender pra não repetir. É punir, é aprender pra não repetir. Oh, oh, oh.
Começou como operação discreta, virou manchete direta. Lava Jato entrou no vocabulário, mudou o cenário. Investigação, acordo e delação tomaram conta da nação. Empresas, políticos, estatais, nomes surgiam nos jornais. O PT no poder naquele período viu o debate ganhar sentido. Lula apareceu como figura central entre crítica e defesa nacional. Pra uns combate necessário, pra outros excesso e erro judiciário. Mas ninguém negou o impacto que abalou o pacto. Quando o sistema é questionado, nada fica intocado. Lava Jato virou símbolo então de um tempo de investigação que expôs feridas antigas e mudou a política em linhas. Lula, PT e explicação no centro da conversação. Delações cruzaram o país, planilhas, relatos um por um. A população acompanhava cada fase que avançava. Debate sobre método e limite ganhou espaço e convite, enquanto a economia sentia o chão e a confiança pedia a reconstrução. Anulações, decisões, controvérsias, o tempo trouxe outras leituras, mas a marca ficou registrada na memória compartilhada. Não é canção pra condenar, é relato pra lembrar que poder sem controle sempre cobra um preço enorme. País forte, aprendi com choque, ajusta a rota, muda enfoque, sem apagar o que passou, pra não repetir o que custou. Lava Jato ficou na história como divisor de memória. Lula, PT e investigação seguem no debate da nação. Lembrar é proteger o futuro que se quer viver. Parararadão, parararadão, Veio o prédio à beira-mar pro centro da conversa. Um triplex virou tema em toda a mesa. Contrato, reforma, versão contra versão. O país dividiu opinião. Lula aparecia no noticiário, entre defesa política e debate diário. O PT falava em perseguição, enquanto crescia a interrogação. Quem pagou pela obra, quem autorizou? Porque a chave nunca se confirmou. Detalhe por detalhe na televisão, documento, depoimento e discussão. Pra uns era prova de vantagem indevida, pra outros narrativa construída. Não é sentença em forma de canção, é memória viva da polarização. Quando a resposta não vem clara, a confiança nunca sara. O Brasil pergunta e quer entender o que de fato aconteceu ali. Triplex virou símbolo então da disputa pela versão. Lula e o PT no foco central. 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 Ai, 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 jornal, tribunal, rua e rede. Cada espaço virou sede de um debate que não se encerrou, porque o país se envolveu. A esquerda pedia virar a página, outros queriam mais transparência. Quando o poder entra em questão, a cobrança cresce na população. Não é ódio nem condenação, é a história da indagação que marcou um
sociedade confiar. E quando a dúvida permanece, a ferida não desaparece. Democracia é enfrentar o passado sem maquiar, sem idolatria, sem negação, com memória e reflexão. Não, o Brasil lembra esse capítulo, porque viveu conflito público. Triplex, Lula e o PT seguem o centro do porquê. Lembrar não é punir, é aprender pra não repetir. É um é punir, é aprender pra não repetir. É um é punir, é aprender pra não repetir. O debate cruzou fronteira e ganhou dimensão quando o Brasil olhou pra região. Venezuela virou espelho citado em discurso político polarizado. Lula falava em diálogo e integração, o PT defendia a cooperação, enquanto Maduro aparecia no noticiário entre crise, tensão e cenário contrário. A esquerda dizia soberania, não intervenção, diplomacia. Outros viam aproximação com um regime em contestação. O povo acompanhava a conversa na imprensa e na mesa. Quando a política externa vira questão, a cobrança cresce na população. Não é slogan nem provocação, é memória do debate da nação. Venezuela entrou na discussão, Maduro virou comparação. Lula e o PT no centro então, entre diálogo e contestação. O Brasil pergunta e quer saber qual o caminho pra não repetir sofrer. A crise humanitária virava manchete, enquanto a retórica seguia em debate. Quem defendia aproximação falava em solução pela cooperação. Quem criticava apontava o risco de fechar os olhos ao conflito. O tema dividiu opinião e marcou a política externa da nação. É canção pra condenar, é retrato do que foi falar, de escolhas, discursos e alianças que pesam quando a crise avança. Governar também é explicar porque se aproxima, porque dialogar. Transparência evita ruído e reduz o país dividido. Política externa tem consequência, exige cuidado e consciência, porque o mundo observa cada gesto que se preserva. Venezuela ficou na memória como um capítulo dessa história. Maduro, Lula e o PT no centro do porquê. Lembrar não é atacar, é aprender a posicionar. Venezuela entrou na discussão, Maduro virou comparação. Lula e o PT no centro então, entre diálogo e contestação. O Brasil pergunta e quer saber qual o caminho pra não repetir sofrer. Teve um caso de Brasquete, se a Sudania ouvir o nome citado, no enredo sempre questionado. Bifif, TT, investigação, versões cruzando a nação. Crime comum ou algo além, leitura que vedou também. Relatórios, inquéritos, conclusão oficial. Mas a desconfiança nunca foi igual. O caso
voltou em debate político, entrou sempre de o clima ficava crítico. A esquerda pedia não politizar, outros insistiram em perguntar. Quando a dúvida não se encerra, ela volta como sombra na condena. Não é acusar, de perguntas também precisam lugar. Celso Danilo virou símbolo então de uma história sem ponto final. O PT nos vem toda atenção e direção oficial. E desconfiança será lembrar, não exobrar. É, não deixa apagar. O caso ficou na memória de quem acompanhou, não como certeza ou verdade absoluta, mas como dúvida que nunca se oculta. O Brasil aprendeu ali que silêncio não faz subir o que não foi bem explicado, segue sendo questionado. Inferno do passado, sem medo de ser confrontado. Transparência não acusa, mas também não se recusa. Celso Danilo, PT em questão, ficaram na discussão. Como condenação, mas como as canas veio de uma vez a promessa de continuidade e firmeza, mas o governo virou tensão, de crise virou rotina na razão. Pedalado entrou no vocabulário, evade fiscal no noticiário. O PT falava em justiça, enquanto a economia perdia a pista. Protesto na rua, panela batendo, o país inteiro se dividindo. Recessão, desemprego e inflação.
Entre o tio rei com a caneta afiada, texto direto sem alma perfumada. Reinaldo Azevedo não vinha pra agradar, vinha pra cutucar, provocar, questionar. Falava de petralha sem pedir perdão, ironia como arma na argumentação. Quando o discurso virava moralidade, ele puxava o fio da incoerência de verdade. Petralha virou termo que doeu, porque acertava onde mexeu, não era xingamento jogado ao vento, era crítica dura, posicionamento. Falava de discurso progressista, com prática distante, oportunista, enquanto pregavam virtude em cartaz. O poder seguia igual ou até mais, quando a palavra expõe a contradição. A reação vem com indignação. Petralha, petralha, no texto e no tom, não como ofensa vazia, mas provocação. Tio rei batia sem medo ou dó contra a hipocrisia do discurso. Só a petralha virou símbolo então da crítica dura na polarização. Dilma, Lula, PT no radar, sempre dentro do contexto pra analisar. Nada de mito, intocável santidade, só política nua, sem maquiagem. Quando chamavam crítica de ódio, ele respondia com lógica e código, mostrando que democracia de verdade aceita confronto, aceita discordar de verdade. Petralha gritava perseguição quando perdia o argumento na discussão, mas tio rei voltava ao ponto central. Coerência entre fala e prática real. Não era direita cega ou torcida, era cobrança institucional e política, porque quem governa em nome do povo precisa aceitar escrutínio de novo. Pluralidade não é silêncio imposto, é choque de ideia, é confronto exposto. Quando só um lado quer mandar falar, a democracia começa a falhar. Petralha, petralha, palavra que arde, porque revela o contrastidade entre o que se diz e o que se faz. No jogo político voraz, tio rei virou contraponto feroz, na guerra de ideias usando a voz. Uns chamavam de exagerado, outros viam ali um recado, que o debate não é culto fechado, nem tempo sagrado. A crítica incomoda porque expõe o que o discurso tenta esconder depois. E petralha virou espelho então pra quem rejeita a prestação e contradição. Não é canção pra convencer, é pra provocar, pra fazer pensar e ver que democracia não é aplauso alinhado, é conflito argumentado. Petralha, tio rei e reação ficaram na história da discussão, como prova de que discordar também é forma de participar. De continuidade e firmeza, mas o governo virou tensão e crise virou rotina na nação. Pedalar entrou no vocabulário, debate fiscal no noticiário. O PT falava em justiça, enquanto
do desconso não fecha a conta. A realidade desconta. O Brasil sentiu o peso então da crise da decisão. E uma vez que explicação no centro da discussão. Não é canção pra condenar, é memória pra lembrar. O Caleço mirou campo minado, debate duro, clima pesado. O impeachment ecoou em cena entre defesa e pena. Vai estar o drama assistir, um capítulo difícil de digerir entre legalidade e narrativa. Fica se confirma, governar é mais que intenção, é cuidar da execução. Quando a base cai no chão, a crise vira lição. O Brasil leu esse período, menso duro e dividido. Dilma e o PT na história, um capítulo de memória. Yeah. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa. Veio o prédio à beira-mar pro centro da conversa. Um triplex virou tema em toda a mesa. Contrato, reforma, versão contra versão. O país dividiu opinião. Lula aparecia no noticiário entre defesa política e debate diário. O PT falava em perseguição enquanto crescia a interrogação. Quem pagou pela obra, quem autorizou? Porque a chave nunca se confirmou. Detalhe por detalhe na televisão, documento, depoimento e discussão. Pra uns era prova de vantagem indevida, pra outros narrativa construída. Não é sentença em forma de canção, é memória viva da polarização. Quando a resposta não vem clara, a confiança nunca sara. O Brasil pergunta e quer entender o que de fato aconteceu ali. Triplex virou símbolo então da disputa pela versão. Lula e o PT no foco central, entre política e caso judicial. Jornal, tribunal, rua e rede, cada espaço virou sede de um debate que não se encerrou, porque o país se envolveu. A esquerda pedia virar página, outros queriam mais transparência. Quando o poder entra em questão, a cobrança cresce na população. Não é ódio nem condenação, é a história da indagação que marcou um período inteiro e mudou o clima do tabuleiro. Governar também é prestar conta clara pra sociedade confiar. E quando a dúvida permanece, a ferida não desaparece. Democracia é enfrentar o passado sem maquiar, sem idolatria, sem negação, com memória e reflexão. O Brasil lembra esse capítulo, porque viveu o conflito público. Triplex, Lula e o PT seguem
centro do porquê. Lembrar não é punir, é aprender pra não repetir.